Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Angel, eu sou criadora do método Hiper Fio a Fio, o único método de extensão de cílios que dura de 30 a 40 dias sem precisar fazer manutenção. E desde o lançamento da minha primeira turma online, que foi um sucesso, nunca se falou tanto sobre retenção. Então nada mais justo do que vir aqui compartilhar com vocês segredos e dicas valiosíssimos para que você também alcance uma retenção acima da média. Então agora pega caneta e papel e anota todas essas dicas que eu vou te passar, pois eu tenho certeza que serão dicas preciosas que farão total diferença nos seus atendimentos. Eu sempre digo para as minhas alunas que você saber e não fazer é a mesma coisa que você não saber. Por isso é tão importante que você coloque em prática todas as dicas que eu vou te falar durante essa aula. E principalmente, me marque lá no meu Instagram, pois eu farei questão de olhar e repostar você e eu ficarei muito feliz de saber que de alguma forma eu estou contribuindo com o seu crescimento profissional. Mas antes de começar, eu quero agradecer esse convite da Sobelli, que é uma marca incrível, maravilhosa, e eu tenho muito orgulho de ser uma das parceiras Sobelli e poder compartilhar com vocês todo esse conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. E para começar, eu quero contar para vocês os pilares básicos para que você tenha uma boa retenção de fato. E o primeiro pilar, que se você é minha aluna ou até mesmo minha seguidora no Instagram, você já deve saber que eu sempre bato nesta tecla, que é: conheça os seus materiais. Conheça superficialmente? Claro que não. Você tem que conhecer os seus materiais profundamente. Quando eu falo de materiais, eu estou falando dos quesitos principais que nós temos, por exemplo, a cola, a pinça, os seus fios, né? A melhor forma com que você utilize os seus materiais ao seu favor. O segundo pilar é: domine a sua técnica. Cada técnica tem uma forma de ser feita, né? Uma forma de acoplagem. Quando você entende o seu material, você começa a dominar melhor a sua técnica. Por quê? Quando eu trabalho com um tipo de fio, por exemplo, um fio cônico, para que eu tenha uma boa retenção, eu preciso fazer uma aplicação de uma forma. Quando eu trabalho com volume russo, eu preciso fazer uma aplicação de outra forma. Quando eu trabalho com fio a fio e eu trabalho com os fios elipses, a minha aplicação ela é de uma outra forma. Quando eu trabalho com as técnicas de mega volume, é de outra forma que eu vou fazer o embrulho do fio. Quando eu trabalho com o meu hiper fio a fio, o embrulho ele é de uma forma diferente também. Então, cada técnica você tem que dominar a aplicação, pois na aplicação é onde contém 50% ali da sua retenção. Outro ponto também muito importante é entender a sua cliente. Sim, você precisa entender a sua cliente. E quando eu estou falando de cliente, eu não estou falando só daquela parte de avaliação, condições de saúde e tudo mais. Na parte de entender a sua cliente, eu estou falando sobre o fio natural dela. Você precisa entender como que o ciclo de crescimento se comporta e quais são os pontos que você deve fazer na preparação desse fio para que você consiga obter o máximo da retenção. Então agora eu vou falar de cada um desses itens bem mais profundo para que você entenda os 3 pilares que eles são fundamentais para que você tenha uma retenção perfeita. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos materiais de extensão de cílios e quanto é importante que a gente conheça profundamente cada um deles. E eu já vou falar com vocês, a dúvida principal que vocês têm é em relação à cola. Mas acredite, 50% dos seus problemas de retenção, muitas vezes ele não está ligado com a cola, e sim com a técnica. Então, quando a gente fala de cola, ela representa 50% da sua retenção. E tem alguns pontos que são fundamentais que vocês observem na hora da escolha da sua cola. Por quê? Eu vejo que tem muitas pessoas que compram uma cola porque a professora indicou, porque uma vendedora indicou para ela. Primeiro que a vendedora, na maioria das vezes, ela não é lash designer, então ela não sabe o que vai funcionar para você. Eu trabalho aqui em São Paulo, você que está me assistindo pode ser de outra cidade, nosso clima é diferente. Muitas vezes a cola que funciona para mim não vai funcionar para você. Então é muito importante você escolher a sua cola de acordo com a sua necessidade. E como que eu entendo a minha necessidade? A cola tem alguns fatores muito importantes, tá?
primeiro deles é o tempo de secagem. Tempo de secagem. E por que o tempo de secagem ele é tão importante? Nós hoje em dia temos colas muito avançadas de meio segundo, por exemplo. E nós também temos colas que secam bem mais lentamente, entre 3, 4, 5 segundos. E o que acontece? Se eu estou com uma cola muito rápida para mim, eu vou ter um problema de falsa colagem. E se eu estou com uma cola muito lenta para mim, eu posso ter falsa colagem e eu também posso ter sticker. Por isso que é muito importante você trabalhar numa cola que seja ideal para o seu tempo. E muitas vezes vocês me perguntam, Angel, como que eu sei qual é a cola melhor que eu posso comprar? Como que eu vou descobrir isso? Se você está iniciando, principalmente vai ser difícil você acertar na primeira vez. Mas eu vou te dar uma dica, o que você deve fazer em relação ao tempo. Você deve pegar o seu cronômetro e atender uma modelo, normalmente, como a gente sempre indica, como eu sempre indico para as minhas alunas no curso. Você vai pedir para alguém cronometrar o tempo que você vai levar da gota, passou o fiozinho na gota e levou até os cílios da sua cliente, encaixou. Gente, não é encaixar e largar. Encaixou corretamente. Quantos segundos você levou para fazer isso? E você deve fazer esse teste do lado direito do olho. Se você for destra, provavelmente é mais fácil. E também do lado esquerdo, porque você leva tempos diferentes. É muito normal as minhas alunas falarem assim, Angel, eu fiz uma aplicação, ficou tudo bem. Nossa, e alguns dias depois o olho esquerdo ficou completamente falhado. Por que isso acontece? Porque nós temos um domínio maior na mão que a gente domina, né? Na mão direita, se você for destra. Então fica mais perto. Quando você vai para o lado esquerdo, o seu tempo é completamente diferente. Por isso é muito importante você ter uma cola que seja boa no quesito tempo dos dois lados da sua cliente. Beleza, então nós temos colas de 5 segundos, de 1 segundo, de 2 segundos, de 3 segundos, de 4 em diante, de 4, 5, 6 segundos. E você vai escolher a cola que você cronometrar que seja melhor para o seu tempo, tá? Sempre você deve respeitar o tempo de secagem da cola e a sua realidade. Angel, eu sou muito lenta ainda, eu acabei de fazer meu curso. Eu tenho que comprar uma cola de 2 a 3 segundos? Provavelmente, porém tem outros fatores que alteram este tempo. Então a primeira coisa que você tem que entender é o tempo de secagem desta cola. Sempre quando você pegar, abrir o site da Sobelli, você vai ver a descrição de cada tempo e também outros fatores que são tão importantes quanto. O próximo fator é a questão de umidade. Calma, eu sei que umidade dá quase um nó na cabeça quando a gente vai explicar isso para vocês. Mas lembre-se, aqui vocês estão para aprender. Então, se você sentir dificuldade em assimilar o que eu vou te falar, para o vídeo e volta um pouquinho antes, até que você entenda de uma forma bem completa. Eu vou te explicar de uma forma bem didática, como eu sempre ensino nos meus cursos, tá? A nossa cola, ela é a base de cianocrilato. O cianocrilato é um componente químico que ele faz a secagem, a ligação de dois elementos em contato com a umidade do ar. Ou seja, todo o ambiente ele tem um grau de umidade, tá? E por isso que nós trabalhamos sempre com higômetro, ok? Esse tempo de secagem está relacionado ao tempo que ele leva para fixar, para unir as duas coisas. Então, se eu estou trabalhando com uma cola de 2 segundos e eu estou na umidade indicada, ele vai demorar 2 segundos para fazer esse ligamento, ok? Angel, e qual é a umidade indicada? Quem vai saber é o fabricante ou a loja que te vende. Aqui no site da Sobelli, eles põem uma margem da umidade que você precisa conhecer e precisa ver se você consegue se adaptar a ela na sua sala, no seu atendimento em domicílio. Então você precisa ver se a umidade desta cola ela é correspondente com a sua realidade, ok? Bem, aqui normalmente, tá? Vou dar uma média. As colas, elas trabalham bem entre 40% a 60%, tá? As colas mais comuns
Angel, todas as colas trabalham entre 40 e 60? Não, nós temos colas que elas chegam até 35%. Que elas suportam umidades mais baixas, ou seja, se aí na sua cidade não tem umidade, o tempo fica sempre muito seco, verão, que geralmente está bem seco o clima, você tem colas que vão até essa umidade mais baixa. Mas você também possui colas que vão com a umidade até mais alta, ou seja, ela tem uma margem maior. Por exemplo, na sua cidade, no seu estado, ou até mesmo na semana desse seu atendimento, pode estar mais úmido o clima. Então, a gente tem cola que trabalha aí até 80% de umidade, mais ou menos. A maioria das colas, elas ficam perto desse parâmetro. Lembrando que você está aqui no site da Sobel e vocês têm outras alternativas para você adaptar à sua realidade sempre. E quando a gente está falando de umidade, eu quero dar um exemplo assim muito didático para que vocês entendam. A cola, ela tem o cianoacrilato na composição. Ele vai secar em contato com a umidade do meu ar. É muito ao contrário das colas de látex, colas escolares, cola base d'água, que ela vai secar em contato com o calor, em contato com o vento, né? Até quando a gente pega a colinha de cílios postiços, a gente tem que ficar abanando para que ela seque e depois a gente já faça a aplicação. Gente, a cola do cianoacrilato, ela é o oposto das colas à base de água, tá? Então, um exemplo que eu sempre dou. Se você colocou a sua roupa no varal e tá secando rápido, significa que a gente tem pouca umidade no ar. Então, ou pouca umidade ou também muito calor. Então, quanto mais rápido a roupa está secando no seu varal, mais lenta será a secagem da sua cola. Por quê? Eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que eu estou trabalhando com uma cola que a média dela é de 2 segundos, tá? E a recomendação, vamos para ficar um pouquinho mais fácil, vamos colocar aqui que a umidade dela é de 40 a 60% de umidade. Então, geralmente a cola de 2, ela vai ser de 2 a 3 segundos, nunca é exato, tá bom? Então, se eu tô com uma cola de 2 a 3 segundos, o mais rápido é com a umidade mais alta. Aqui ela vai estar perto de 2 segundos de secagem. E o mais lento é conforme vai caindo a umidade. Então, aqui eu estarei perto de 3 segundos. O que significa que aqui, ó, vamos supor que hoje estaria, 75% de umidade. Essa cola estaria secando bem mais rápida. Vamos supor 1 segundo mais ou menos, tá? Por quê? Porque eu estou fora da umidade recomendada. Quando eu tenho uma experiência, eu consigo fazer essa colagem de uma forma mais rápida. Mas talvez você esteja começando. Isso daqui você não consegue, ainda é muito rápido para você. Então, quando você está com a umidade mais alta, você tem que lembrar que essa cola ela vai se comportar como essa, dependendo da margem da sua cola, até como esta. Fazendo com que você tenha que ser mais rápida ou tenha uma colinha mais lenta para você trabalhar quando a sua umidade estiver mais alta. E o contrário também é verdade. Se eu não tenho umidade no meu ambiente, essa cola vai secar muito mais lenta. Vamos supor que essa cola hoje esteja um dia comum aqui em São Paulo, que é o que está acontecendo nessa semana. 30% de umidade, 35%. Essa cola que é de 2 segundos, ela vai estar entre 3 e 4 segundos de secagem. O que vai se tornar mais lenta. Então, eu tenho que ter ou uma cola mais rápida, para que eu consiga trabalhar com umidade baixa, ou também eu posso ter um umidificador para subir essa umidade. Dessa forma, eu consigo controlar o meu ambiente. Ou eu tenho 2 colas, ou eu tenho um umidificador para me ajudar. E também você pode trabalhar com essa cola aqui, que tem essa referência de 35% de umidade. Outro ponto também muito importante, que você não deve esquecer de sempre olhar na sua cola, é a temperatura. E as colas da Sobel, geralmente elas vão de 19 graus até mais ou menos 29 graus, dependendo do tempo, e tem algumas que vão até 27 graus. Quanto mais quente você tiver no seu ambiente, mais lenta é essa secagem. Lembra sempre da roupa no varal, no calor, ela não seca bem rápido a roupa?
Já no calor, a sua cola vai secar mais lentamente, tá? E o inverso também é verdade. Esses dias eu tive uma aluna, a gente passou por um verão bem intenso aqui em São Paulo, onde a sala dela estava 16 graus. E ela sempre trabalhou com a mesma cola, só que por conta do frio, a cola ela acabou ficando mais rápida. Sendo assim, ela teve vários problemas de falsa colagem, porque a cola dela estava secando quase em 1 segundo e era uma cola de 2 a 3. Então ela teve que refazer todo o trabalho. E eu gosto muito de explicar que a temperatura ela influencia sim também na sua retenção. Por quê? Porque eu tive alunas, por exemplo, eu tive uma aluna que já trabalha na área há 5 anos e ela sempre ficava nessa, eu tenho que ter o ar-condicionado, eu tenho isso, minha cola não seca, ou seca rápido demais. E ela tentava driblar, assim, com toda a experiência dela de 5 anos, mas no fim ela também não sabia que a temperatura influenciaria no tempo de secagem da cola dela. Por isso você deve observar esses 3 fatores que eles são principais. Mas não somente esses 3 fatores, existe um fator que ele é quase que esquecido, eu vou colocar aqui em cima, tá? Que é o tempo de retenção. E a retenção, gente? A retenção, muitas vezes, vocês confundem com o tempo de validade da cola, o tempo de validade após aberto, e não é nada disso. O tempo de retenção é o tempo que o fio ele fica colado no fio natural da sua cliente. Na maioria das colas, principalmente as colas da Sobelli, a sua retenção ela é de 6 semanas. Ou seja, você deve conhecer o seu material ao ponto que você trabalhe no tempo de secagem, na umidade e na temperatura ideal para que você consiga uma retenção de 6 semanas. 6 semanas de fixação no fiozinho natural da sua cliente. E como que eu consigo isso? Seguindo todos os parâmetros da sua cola. Gente, e para facilitar todas essas informações, eu acabei de entrar aqui no site da Sobelli e eu vou mostrar para vocês como vocês devem analisar a melhor cola para a sua realidade, ver se ela se adapta àquilo que você precisa. Bem, eu peguei aqui o exemplo da Glamour, então você vai descer lá na descrição e a primeira coisa que a gente comentou foi sobre o tempo de secagem. Essa cola, ela seca mais ou menos perto de 1,5 segundos, tá? É uma cola relativamente rápida. Então, ó, tempo de secagem, 1,5 segundos. Beleza, mas para ela corresponder a 1,5 segundos, eu preciso estar na temperatura e na umidade indicada. A umidade indicada para esta cola, ó, é de 40% a 60%. Então, ou seja, para ela secar em 1,5 segundos, eu preciso estar dentro dessa umidade. Se a minha umidade estiver mais alta, ela vai estar mais rápida do que 1,5 segundos. Se ela estiver mais baixa, a minha secagem será mais lenta também. Aqui também tem a temperatura indicada. Então, a temperatura indicada dela é entre 19 e 27 graus. Se eu estiver abaixo de 19 graus, esta cola funcionará de uma forma um pouco mais rápida. Se eu estiver acima de 27 graus, 30 graus, 31 graus, 35 graus, ela trabalhará de uma forma mais lenta. E um outro ponto muito importante que nós temos aqui é a retenção dela, que é em torno de 6 semanas, tá? 6 semanas que essa cola vai ficar fixada entre o fio natural e o fio sintético que você aplicar na sua cliente. Além desta cola, nós também temos algumas outras opções. Aqui no site da Sobelli você encontra diversos tipos, inclusive da mesma marca da Sobelli de outros tempos, né? Sempre você tem que adequar o tempo à sua realidade. Deixa eu entrar aqui em colas. Ó, a Nanotech, ela tem uma especificação diferente. Ela vai de 5 a 6 semanas, ou seja, a retenção dela é um pouquinho inferior e também ela é indicada para umidade em 35 e 65. Então, para meninas que trabalham com a umidade mais baixa, essa cola também é bacana. Ela tem uma temperatura dentro do normal de 18 a 27 e é indicada para umidades entre 35 e 65%.
Aqui nós também temos outras opções, as colas da Macy, as colas da Neisha, tá? Outra dica que eu também vou dar pra você, se você perceber que você tá tendo sticker, que a sua cola está um pouco lenta, você pode usar esses aceleradores, é muito bom, tá bom? Quando sua cola tá lenta, ou você tá numa umidade muito baixa, ou em tempos muito quentes, o acelerador ajuda bastante. Então, quando vocês procurarem qualquer cola, vocês devem, primeira coisa, correr na descrição para ver se ela vai se adaptar à sua realidade. Essa aqui foi uma das colas que eu comentei, a Macy P+. O que acontece com ela? Ela tem uma umidade indicada, ó, de até 80%. Então, se você trabalha numa região que tem bastante umidade, ou um dia específico esteja com bastante umidade, a sua cola que você usa está ficando muito rápida, você pode ter essa opção que suporta até 80% de umidade. Retenção dela de 4 a 5 semanas, um pouco inferior às demais que a gente viu, mas mesmo assim ainda é uma retenção boa na média. Então, vamos entrar no segundo pilar, que é dominar a sua técnica, dominar a sua aplicação. Primeiro fator é, não existe retenção se você não fizer um isolamento correto. Porque esse fio ele tem que estar isolado, o que eu chamo a 360 graus. Ou seja, não deve ter nenhum fiozinho por cima dele, nenhum por baixo, nenhum por lado, nenhum por baixo. Por quê? Se eu tenho algum fiozinho, eu não consigo fazer a acoplagem correta. Então, você precisa isolar corretamente o seu fio e depois você faz uma acoplagem correta. Desta forma, você consegue aumentar muito mais a sua retenção. Muitas pessoas acham que colar cílios é só você ir lá e colocar o fio, depositar de qualquer forma. E eu preciso te falar que cada técnica tem um encaixe diferente. Então, por isso, você precisa dominar o seu material, para você saber aquele material, qual é a forma de encaixe, para que você consiga executar ele na hora da sua técnica. Cada técnica, ela possui uma acoplagem completamente diferente. A coisa mais importante quando você tem um fio elipse é você acoplar ele bem rente à abertura dele que ele tem naturalmente. Então, o fio da sua cliente, ele é envolvido por essa base, ó. Então, ele tem que estar no centro. A saída desse fio tem que ser no centro e não lateral. Porque se você tá lateral, ou o seu fio vai ficar torto ou vai ter pouca durabilidade. E depois, não menos importante, mas sim um dos fatores mais importantes na hora de a gente ter uma boa retenção é a escolha do seu tamanho. Você nunca deve usar tamanhos muito grandes se você busca uma retenção perfeita. Você pode sim usar um tamanho maior do que o indicado, porém, deve-se saber que você não terá uma retenção tão boa quanto em tamanhos menores, porque a área de contato ela é muito importante para que você garanta uma retenção. Por exemplo, eu posso pegar essa caneta e colocar ela aqui em cima. Se eu coloco base com base, eu tenho uma retenção. A partir do momento que eu vou colocando ela mais para frente, eu tenho menos área de contato, ela vai ficando mais desequilibrado e vai cair. Então, ao longo do crescimento, ele cai muito mais rápido, ou seja, ele se desprende. E também aquele quesito, né? A lei da gravidade. O que é mais pesado cai mais rápido do que aquilo que é mais leve. Então, quanto menor esse fio, mais leve ele será. Logo, ele conseguirá ficar mais tempo acoplado, mais tempo de retenção. Angel, mas qual é o tamanho ideal? O ideal é aquilo que comporta os cílios da sua cliente. Eu tenho um ditado que eu sempre uso com as minhas alunas. Nunca tenta equilibrar um tronco em cima de um galho frágil. Então, quando você olhar para um fiozinho dela e ver que aquele fio é frágil, é delicado, não tenta colocar um tronco enorme, um tamanho 14, 15, porque você vai causar a quebra desse galinho tão sensível. Então, por isso é importante você usar 1, 2, se o fio da cliente for grosso e saudável, no máximo 3 tamanhos maiores. Isso é um indicado quando você está buscando uma retenção perfeita. Angel, e como eu identifico a falsa colagem? A falsa colagem é um dos fatores que causam terror na mente da leste que está iniciando. Bem, a falsa colagem, meninas, vocês podem observar por alguns fatores. Primeiro, a queda prematura. O que é prematuro na extensão de cílios? Prematuro. Queda prematura.
Qual que seria essa queda prematura? A queda prematura é aquela que você fez a aplicação antes de finalizar o seu atendimento, esse fio ele já se desprendeu. Então, se esse fio ele já está se desprendendo, é porque você não acoplou corretamente ou você perdeu o tempo da cola. Isso caracteriza uma falsa colagem. Outro ponto também é algo que para quem está começando geralmente acontece e a gente fica muito triste. É quando a cliente relata quedas em até 48 horas. Tem alguns estúdios que ainda colocam um prazo de garantia, né, de 2 dias. Por quê? Porque a falsa colagem, de fato, ela acontece em até 48 horas. É muito comum a cliente dormir, quando acordar tem vários cilinhos no travesseiro dela. Por quê? Aqueles fios eles não tiveram a curagem completa da cola, por isso que eles se soltam ali no primeiro, segundo dia. E o terceiro ponto, que nós vamos quebrar vários paradigmas, o terceiro ponto é todo fio que não chegou ao fim do ciclo. Angel, todo fio que se descola obteve uma falsa colagem, ele obteve uma curagem diferente do que é ideal, fazendo com que antes do período do fim do ciclo ou do período de retenção da sua cola, ele se desprenda, então ele também tem uma queda prematura. O ideal é quando você faz uma boa acoplagem com material que você conheça, o seu fio permaneça lá e ele só caia juntamente com o fiozinho da sua cliente. O fio da sua cliente, já vou entrar no próximo tópico, que é conheça a sua cliente, tá? Ele dura em torno de 90 dias, tá? 90 dias. Nós temos as fases Lash Baby, que é a fase anágena, depois a fase catágena, que é a fase de repouso, e a fase telógena, que é a fase que ele já fica maduro, começa a se desprender e começa uma nova fase Baby. A 1/3 da vida desse fio, ou seja, ele fica, 30 dias, quase um mês aproximadamente, na fase Baby. Então, depois disso, ele vai para as fases que a gente consegue aplicar, né, os cílios, que é mais ou menos 60 dias que meu fiozinho natural fica ali no olho da cliente. Lembrando que cada fiozinho tem a sua vida individual. Então, vamos supor que talvez eu coloque um fiozinho e ele tá lá no dia 35. Eu coloque outro, ele já tá quase caindo, então ele tá na fase, 78. A gente não tem como contar. O outro tá na fase 1, um fio Baby, que esse eu não vou colocar, eu vou repor quando ela voltar ali na manutenção ou na nova aplicação. Então, cada um dos fiozinhos dela tem a sua vida individual. E depois desses 60 dias, eu tenho que lembrar que o prazo da minha cola são de 6 semanas. 6 semanas é igual a em torno de 40 dias. Então, o meu fio aplicado na minha cliente não é correto quando ela retorna para mim sem nenhum fio ou com 15 dias quase sem nada. Por quê? O fio ainda está lá e a minha cola deveria estar lá. Aí eu caracterizei que não foi uma queda do fio natural dela, e sim, eu não usei corretamente a minha cola, o que deu uma falsa colagem. Um dos pontos que é muito importante que você verifique se você está tendo uma falsa colagem antes de chegar às 48 horas ou que o fio comece a cair sem ser com o fio natural da cliente, é que quando você finalizar o seu procedimento, você escove ele ali por 2 minutos junto com o secador. E pega o seu Nanomister depois disso e coloca mais ou menos 20, 30 centímetros de distância dos cílios da sua cliente. Não é para molhar os cílios, é só uma névoa bem superficial. E você escova, você vai observar se ali já começou a se soltar algum. 1 ou 2 que se soltou pode ser porque você não fez a técnica correta, ou seja, não fez o encaixe do fio corretamente. Mas também pode ser que se começar a cair muito, sinal que você está perdendo o tempo da sua cola. A cola, qual a quantidade ideal para uma aplicação de fio a fio? Bem, primeiro você pega aqui o fiozinho pelo meio da pinça. Pegou o fiozinho, você vai trazer pra cá, tá? Você vai molhar 1/3 do fio natural e vai tirar sem excesso de cola. Se você tira muito rápido, ó, vem excesso.
Se a sua gotinha tá fresca, ou seja, essa gotinha não pode estar velha, fazendo gominhos, você vem, devolve e tira devagar. O seu fio ele sai limpinho, sem excesso. Só uma vez já é suficiente. Ou seja, a quantidade ideal para você pegar, vou fazer de novo, é aqui, ó. Mergulha quase a metade e tira devagar, sem excessos. Se vir o excesso, uma coisa muito importante, não faça isso de ficar limpando do lado para tirar o excesso, porque a nossa cola é uma cola de contato. Cada vez que você faz isso aqui, você está tirando o poder de fixação dela. Lembre-se sempre, você já grudou o seu dedo no Super Bonder? Provavelmente, porque ele gruda no primeiro contato. Então aqui, ó, eu perdi o primeiro contato da minha cola. Então eu vou ter uma baixa fixação no meu fio natural. Então a sua cola não deve encostar em nada. Ela tem que sair daqui e ir diretamente para os cílios da sua cliente sem excesso. Fazendo com que, nesse caso, você já tem um belo feedback de que quase não vai durar nada. E se no meio do procedimento começar a acontecer isso, o que você pode fazer? Eu coloquei alguns, dei uma penteadinha, coloquei outros, dei uma penteadinha. O que vai acontecer? Você já troca a sua cola ou tenha outros aparatos para te ajudar nesse momento aí, para você não ter uma falsa colagem até o fim do seu procedimento. Stickers. O que são stickers? É um ponto fundamental onde você vai descobrir que a sua cola está lenta para o seu tempo ou para a sua técnica. É quando você faz isolamento bem bonito, no entanto, o que acontece? Você fez isolamento, a hora que você solta, ele gruda nos fiozinhos ao lado. Se eu deixar ele grudar nos fiozinhos ao lado, quando eu vou fazer assim, ó, tenho aqui um fio e tenho aqui outro. Daí eu coloquei aqui nesse, beleza. Mas quando eu soltei essa cola, vamos colocar aqui um menorzinho, grudou junto com esse aqui, daí virou uma coisa só. Ficou ali grudado. O que vai acontecer? Quando esse começar a crescer, ele vai arrancando o menor, mesmo que ele não esteja no ciclo. Por quê? Porque geralmente o que está crescendo é o mais forte, porque ele vai se desprender mais rápido, e o mais frágil ele será arrancado por esse outro fio. Então eu vou criar uma falha. Então eu consigo identificar bem precocemente se está acontecendo isso. Se estiver acontecendo isso, eu preciso de uma cola mais rápida, se eu tiver. Se eu não tiver, eu posso ter um umidificador. E se eu não tiver nenhum dos dois, eu preciso ter paciência. Esperar esse fio colar corretamente antes de eu passar para o próximo fiozinho. Meus amores, foi um prazer imenso compartilhar todas essas dicas com vocês. Infelizmente, nosso tempo é escasso, então se você quer aprender muito mais, comece agora a me seguir no Instagram, @angelbeautyoficial, e também no nosso canal do YouTube. É muito fácil de você encontrar. É só digitar no YouTube Hiperfio a Fio. Lá eu compartilho semanalmente várias dicas para você também obter uma retenção perfeita e vários outros temas relacionados à nossa profissão de lash designer. Foi um prazer imenso estar com vocês. Um beijo e até a próxima!